Boa noite, igreja. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Espero que estejam alegres. Mesmo passando por um momento de isolamento, um momento de doença, nós precisamos estar alegres. Alegres porque nós temos o sustento de Jesus. Alegres porque o amor dele nos fortalece. Alegres porque estamos com saúde. Alegres porque podemos ajudar, podemos estar junto também daqueles que estão necessitando. Alegres, não é um momento de nos entristecermos, mas de estarmos alegres. Alegres pelo amor de Deus. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em tua presença não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para nos resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Tua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Para você que já conhece o amor de Deus, para você que conhece, que é livre, que se sente em paz, para você que entende que nós temos que entregar o pecado a Cristo. Ele disse: me dá esse teu fardo, deixa que eu carrego. Diga ao seu irmão, aquele que não conhece, diga a ele o
que você sente, diga a Ele como é bom ser livre, como é bom estar em paz, como é bom ser alegre. Diga a Ele que Jesus o chama. Quebrantado e ferido está, oprimido pelo seu pecar, Jesus te chama. No limite você já chegou, e a sede em seu interior, Jesus te chama. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Deixa a culpa e o engano pra trás. Venha hoje, não há o que esperar. Jesus te chama. A tristeza se alegrará, das cinzas nova vida surgirá. Jesus te chama. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele rendam-se todos. Cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele rendam-se todos. Cante aleluia, Cristo vive. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus.
estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Nesse momento, se derrame aos pés de Cristo. Entregue sua vida. Entregue seus medos. Ontem, o meu pai foi levar as cinzas do meu avô. Meu avô, que veio a falecer há 15 dias. E meu avô foi uma pessoa muito difícil e que no final estava sofrendo. A gente diria que ele estava sobrevivendo, porque o meu avô em nenhum momento se entregou. O meu avô não se derramou aos pés de Cristo, e isso trouxe sofrimento a ele. Então aproveite esse momento. Entregue sua vida a Ele, se entregue a Ele. Entregue seus medos, suas angústias, para que Ele possa tratá-los, para que Ele possa te dar liberdade, paz. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir
sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, sua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos sustenta. Obrigado, Pai, porque o Senhor me dá alegria. Obrigado, Deus. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pelo seu grande amor e cuidado que tens por nós. Pai querido, quero te agradecer neste momento por este culto, Pai, onde nós humildemente louvamos e adoramos o teu nome, Senhor. Vem falar conosco, Senhor Deus, que nós possamos sentir a tua presença em cada minuto deste culto, Pai. Pai querido, obrigado por todos os dízimos e ofertas que foram entregues para a tua igreja, Senhor, e que eles possam ser um suporte, Senhor, para o trabalho missionário e para os projetos que o Senhor tem revelado e sonhado para a nossa igreja. Abençoe, Senhor Deus, cada família da IMA. Ajuda-nos também, Senhor, a sermos fiéis e termos compromisso cada vez mais com o teu reino. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glórias a Deus. Deus habita em meio aos louvores. Deus fala aos nossos corações em cada cântico, em cada expressão do nosso coração. Deus habita e fala à nossa alma, ao nosso espírito. Amém, queridos? Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Nós damos boas-vindas a todos os irmãos e irmãs nesse culto de louvor e adoração ao nosso Pai. Nós estamos aqui, queridos, para celebrarmos ao nosso Deus esse momento tão precioso, para adorarmos, para elevar as nossas mentes, a fim de que o Senhor possa habitar no nosso meio e nos transformar pela palavra de Deus, pela presença de Deus em nossos corações e mentes. Vamos nos colocar na presença do Senhor. Deus tem muito a falar conosco nesse dia. Eu quero convidar os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis. É o primeiro livro
da Bíblia, no capítulo 6 de Gênesis, versículos 5 a 9, que nos diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé, queridos, era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Glórias a Deus, porque a palavra de Deus é sempre boa aos nossos corações. Vamos orar. Feche os seus olhos aí onde você está mesmo. Pai amado, Pai querido, te damos graças, Pai, pela Tua palavra. Tua palavra revela aos nossos corações os mistérios que o Senhor tem para as nossas vidas. E nos ajuda, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Pedimos ao Senhor que fale conosco agora, alcance o coração de cada servo, de cada irmão e irmã que está aqui ouvindo esta palavra. Usa o teu servo aqui, pelo poder e pela graça do teu Espírito Santo, a fim de que sejamos edificados na tua presença, Senhor. Nós oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Querido irmão e irmã, antes de entrarmos mais profundamente aqui na palavra, eu convido a você para refletir comigo sobre a seguinte frase, seguinte tema. Diga-me com quem andas e te direi quem és. É uma frase popular, isso não é bíblico, mas é conhecido por todos nós. Esta frase, queridos, reflete uma realidade da nossa vida e significa que as nossas amizades geram grandes influências sobre nós, ou seja, nosso comportamento pode ser modificado, a nossa forma de pensarmos, como nós agimos, também modifica os nossos hábitos e nos levam a frequentar lugares diferentes, ambientes diferentes. As nossas influências, com quem nós nos relacionamos e nos andamos, nos modificam completamente e nos moldam ao seu jeito, no seu meio, na sua forma de ser. Passamos então, queridos, a usar palavreado, gírias, modos de ser e expressões comuns aos grupos que nós nos relacionamos. Nos tornamos uma pessoa daquele grupo. Comum aquela forma de pensar, de ser e agir. E a partir dali, nós julgamos com os nossos valores. Isso é muito sério, queridos. Diga-me com quem andas e te direi quem és. O meio revela quem nós somos. Nos faz pensar de maneiras diferentes e afetam nossas opiniões e até a nossa aparência. Veja que a palavra de Deus, ela corrobora sobre essa situação, ela testifica e nos dá entendimento e clareza sobre esse assunto. Veja, em Provérbios 13, 20, nos diz que o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Também em Salmo 1, primeiro Salmo, versículo 1, nos diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Também em 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, queridos, amados irmãos e irmãs, de forma sábia, a palavra de Deus nos dá entendimento como nós devemos agir e ser nos nossos relacionamentos e com quem nós devemos buscar nos aproximar e andar para formarmos um caráter genuíno, um caráter saudável que vai nos levar à presença do nosso Deus. Veja também em 1 João, capítulo 1, versículo 7, o Senhor nos convida
andar no caminho certo, ele nos mostra. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo tem poder. O seu Filho, Filho de Deus, o seu sangue tem poder para nos purificar de todo o pecado. Mesmo se não andamos nos caminhos certos, o sangue de Jesus, quando nós buscamos a luz, tem o poder de nos regenerar, nos fazer de novo, nos tornar uma nova criatura. O Senhor nos aconselha a andarmos no caminho certo. Então, queridos, por onde nós temos andado? Onde você tem andado, meu amado, minha amada? A frase que nós dissemos então, diga-me com quem andas e te direi com quem és, faz todo sentido, porque as nossas companhias, amados, moldam o nosso caráter, a nossa pessoa. E dependendo de onde nós andamos, podemos nos tornar um tolo, enganado, ou podemos também escolher o bom caminho e andarmos como uma pessoa de sabedoria e conhecimento de Deus. Jesus nos ensina que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o que fora do Evangelho, fora de Jesus, fora do caminho, queridos, não há salvação. Vamos agora, amados irmãos e irmãs, entender um pouco do contexto bíblico da palavra que foi lida agora pela manhã. Veja que o texto bíblico nos conta que em certo momento da história da criação, Deus observa que há muita maldade e que a maldade havia se multiplicado no coração dos homens. Diz também a leitura da palavra de hoje que toda a imaginação dos pensamentos dos homens naquela época eram cheios de corrupção e maldade. Diz que o seu coração era mau continuamente. E diz também que Deus se arrependeu de ter feito o homem, de ter criado o homem sobre a terra. E que, devido a esse arrependimento, queridos, destruiria o homem que criou e também os animais. Mas, contudo, Noé, havia também naquela época, Noé, um homem justo e reto. É o que diz a palavra de Deus, um homem justo e reto. E que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Por que Noé achou graça? Porque ele era um homem justo, um homem reto. E que Noé andava na presença de Deus. Noé andava com Deus. Como nos tempos de Noé, amados, hoje o mundo caminha cheio de corrupção e maldade. Prevalece no coração do homem a soberba, a falta de humildade, a ganância, o orgulho e também o egoísmo. Não é diferente daquela época, quando Deus se arrependeu de ter criado o homem. Hoje o mundo caminha em maldade e corrupção. Mas, mesmo, queridos, em meio a tanta tribulação que nós vivemos hoje em dia, há esperança, há uma grande esperança. Assim como Noé achou graça diante dos olhos do Senhor, Deus renovou as suas esperanças, porque ele creu. Noé acreditou que Deus poderia salvá-lo, sustentá-lo e a sua prosperidade, a sua descendência se tornar próspera. Veja que ele com isso creu e teve fé, e Deus possibilitou e ordenou a ele a construção da arca, e todos os seus foram salvos. Mesmo com o dilúvio que Deus trouxe naquela época, e para os ímpios o dilúvio foi a destruição. Para os corruptos, cheios de maldade nos seus corações, o dilúvio lavou toda a terra da maldade e da corrupção. Mas para Noé, Deus restabeleceu ali a sua promessa, porque ele andou com Deus. Noé andou na presença de Deus, ele era com o Senhor. A promessa alcançou a vida de Noé. Será que a promessa está alcançando a sua vida, querido? Você tem andado na presença do Senhor Jesus? Diante então das maravilhosas palavras do Senhor que nós lemos hoje, na criação, eu gostaria de refletir com os irmãos aqui quais são as revelações dessa palavra de Deus para nós hoje. Vamos pensar comigo aqui, queridos, na criação. Veja que na criação o homem andava com Deus. Diz no versículo de Gênesis 3, capítulo 3, versículo 8,
e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Deus convivia então, amados, com Adão. Ele estava no jardim do Éden. Todos os dias, conversava com eles. Tinha ali um relacionamento, queridos, pessoal e íntimo com Adão e Eva. Deus fazia parte da vida deles todo o tempo. Ele agia como um pai amoroso, cheio de amor, de provisão, provendo e protegendo tudo aquilo que eles necessitavam. Assim como um pai amoroso que provisiona e protege, dá todo o amor para sua família. Veja então, queridos, que após aquele período, a queda, o pecado, os distanciaram do Senhor. O que foi a queda? Será que eles caíram lá do céu, aqui na terra, como nós vemos em alguns filmes? Não é? Não, a queda representou aqui o distanciamento do Senhor, o pecado. Eles se separaram de quê? Se separaram da santidade do Senhor, porque Deus é santo. Quando pecaram, então, amados, pela desobediência, se esconderam da presença do Senhor, porque Deus, em sua santidade, não se mistura com o pecado. O pecado, então, nesse sentido, nos afasta da presença do Senhor, seja pela tolice, pela ignorância, né? Seja pelo desconhecimento ou qualquer forma de pecado que nos distancia do Pai. Não é por nós não sabermos o que é certo, o que é errado, que nós seremos salvos. Mas é porque nós precisamos buscar a presença do Senhor através da palavra, porque é a palavra de Deus que traz luz ao entendimento, e é a luz do entendimento que nos permite ter as boas escolhas, as escolhas do caminho de Jesus, que é aquele que nos salva e nos redime. Nós temos então, queridos, motivos para nos esconder da presença de Deus. Será que você tem algum motivo para se afastar, assim como Adão afastou? E precisou que Deus se aproximasse e tivesse a misericórdia e providenciasse ali o primeiro sacrifício, um animal para pegar a pele e proteger, colocar sobre o corpo de Adão e Eva. Será que Deus está precisando se aproximar de você? Tome a decisão, aproxime-se do Senhor, revele-se a Ele, peça perdão aos seus pecados e volte para a presença do Senhor. Ele está te esperando. Pense aí, amados, do fundo do seu coração, o que é que te impede de estar totalmente na presença de Deus? Quando o homem pecou no jardim do Éden e se distanciou da presença de Deus, Deus tomou a iniciativa da reconciliação. Ele não esperou que o homem pudesse se voltar para Ele, mas Ele nos deu o caminho, porque Deus se tornou como homem para andar conosco. Deus anda conosco. Deus tornou e tomou essa iniciativa para fazer o caminho contrário que Adão fez. Vejam que Adão pecou e se distanciou de Deus, mas Deus, na sua imensa misericórdia e graça, se tornou homem. E como homem, Jesus não pecou. Como homem, Jesus nunca pecou, nem sequer mordeu os lábios por alguma razão, mas manteve o seu coração plenamente na presença do Senhor. Jesus era cheio do Espírito Santo e não vacilou, não deu razão, não deu motivo, não deu espaço para o pecado entrar na sua vida. E com isso, Jesus, o Filho do Senhor, retomou o caminho de volta, nos permitiu que nós pudéssemos ter novamente acesso ao nosso Pai. Nos aproximou, nos reaproximou, nos dando a possibilidade de andarmos novamente na presença do Senhor Jesus. Jesus nos redimiu do pecado para a nossa reconciliação e salvação com o nosso Pai Celestial. Em João capítulo 1, versículo 14, Jesus nos dá, ele nos dá essa afirmação, quando ele diz que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É o caminho, amados. Deus, na sua imensa graça e misericórdia, nos tomou pela mão e nos conduziu no caminho de volta, no caminho da criação, no caminho da redenção, porque Deus nos ama como um Pai eterno, um Pai celestial que providencia tudo aquilo que o Filho, que a sua família necessita.
Então, queridos, nós precisamos encontrar o caminho de volta, o caminho que nos leva ao Pai. Se nós hoje estamos perdidos, andando por aí, nos relacionando com qualquer pessoa, com qualquer indivíduo que não é do Senhor, nos valendo das coisas desse mundo, agindo conforme os valores desse mundo, de ganância, soberba e vaidade, nós precisamos retomar o caminho do Senhor para um caminho de amor e graça, para um caminho de bênçãos, um caminho onde nós vamos produzir os frutos do Espírito e sermos discípulos como luzeiros nos caminhos do Senhor Jesus. O primeiro passo que nós temos que ter, querido, é reconhecer e crer que Jesus é o caminho. A palavra de Deus nos diz em João 14, versículos 5 e 6. Preste atenção, amados. Você precisa encontrar o caminho de volta da sua vida. Se você já está no caminho, glória a Deus. Siga firme em frente, porque Deus ainda vai trazer muitas revelações para você. Mas se você precisa encontrar o caminho do Senhor, queridos, preste atenção, volte-se, pegue-se naquilo que são as coisas de Deus, porque só Deus poderá trazer você de volta para o caminho certo. Então, João 14, versículos 5 e 6 nos diz: Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Amém, queridos? Precisamos buscar a presença do Senhor Jesus, ser um discípulo de Jesus, levar a palavra de Deus ao nosso irmão, ao nosso próximo, para que o Senhor habite em nossos corações. Precisamos obedecer os mandamentos do Senhor, para que Ele fale conosco, nos oriente e nos dê a graça de sermos uma pessoa viva, uma nova e viva criatura, andando nos caminhos do Senhor. O segundo passo, queridos, nós precisamos sempre buscar a presença de Deus na nossa vida. Em Mateus 6,33, ele nos diz claramente, muito claro, essa questão, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que ele quer dizer aqui, meus amados? Que nós precisamos buscar primeiro atender a nossa soberba, o nosso orgulho, o nosso egoísmo? Não, queridos, que nós precisamos buscar os valores do reino, que é retidão e justiça, assim como Noé era um homem reto e justo aos olhos do Senhor. Quando o Senhor olhar para nós, será que Ele vê em nós essa nova criatura, uma criatura justa e reta ao coração de Deus? Precisamos agir desta forma, mesmo em meio a esse mundo de impiedade. Nós precisamos ser sal e luz, levar a palavra, nos tornar essa nova criatura, para que Deus nos use para expressar a expansão do reino de Deus nesse mundo de impiedade. Deus quer te usar, abra o seu coração, abra a sua mente, deixe Deus te usar grandemente. Ele vai te fazer de você uma nova e viva criatura do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Então nós temos aqui a maneira que Deus nos deu após a queda, a desobediência. Deus se reaproximou de nós, nos deu o teu Filho Jesus e fez o caminho de volta, o caminho da redenção. Se por alguma razão, meu amado, minha amada irmã, você se perdeu nesta vida pelo pecado, Deus já te deu o caminho da reconciliação. Deus já pagou o preço do teu pecado. Deus já perdoou os teus pecados. O que você precisa fazer agora é se arrepender dos seus pecados e se voltar para Jesus, porque é Ele que tem a chave da salvação, é Ele que tem o caminho da salvação. Basta você crer no Senhor Jesus e obedecer aos seus mandamentos e será salvo. Amém, queridos? Bendito seja o Senhor. Um dia, queridos, nós andaremos com Deus, na presença do Senhor. Se por um lado, em Provérbios 18, 2 nos diz que um tolo não tem prazer na sabedoria. O tolo, o nécio, não tem prazer na sabedoria, em saber as coisas de Deus. Você tem, amados, você gosta de ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Deus te edifica, você tem entendimento da palavra de Deus, você estuda a palavra de Deus e medita sobre ela todos os dias. Sim, aleluia, glória a Deus.
Mas veja que o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Você tem tido prazer na sabedoria do alto de Deus ou somente nas coisas desse mundo? Isso é importante para você refletir e saber se você está andando nos caminhos do Senhor. Em Provérbios 4,19 também diz que o caminho dos ímpios é como escuridão. Nem sabem em que tropeçam, porque não veem, queridos, não têm discernimento. As coisas, a palavra de Deus diz que a carne não discerne nem as coisas da carne, que são as coisas desse mundo, mas o Espírito de Deus em nós discerne as coisas da carne e também as coisas espirituais, para sabermos qual é o caminho nós devemos andar, para sabermos e reconhecermos o caminho que Deus reservou para nós. Mas se por um lado o nécio, o ímpio, pensa dessa maneira, por outro lado, a palavra de Deus nos traz a consolação em 1 João, capítulo 1, versículo 7, quando ele diz, se andarmos na luz, como Jesus, como ele está na luz, teremos comunhão uns para com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa é a escolha que nós devemos fazer, meus amados. Nós temos um advogado no céu, que é o nosso Pai. E é Ele que nos defende contra o acusador, contra o inimigo que há nesse mundo. Faça uma boa escolha, querido. Se apegue nas coisas de Deus. Só Ele que vai te livrar do mal. Só Ele que vai providenciar a tua salvação. E vai permitir que você se aproxime do nosso Pai generoso, bondoso, para uma vida eterna, para uma vida na presença de Deus continuamente. Também em 1 Coríntios, ele nos revela que teremos um dia que seremos julgados, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Jesus voltará, queridos, para buscar aqueles que o obedeceram, que foram fiéis, que se arrependeram, que andam na luz, que andam no caminho. Jesus voltará para buscar a tua igreja, a todos nós. Será que nós estaremos andando no caminho certo para que o Senhor possa nos abençoar grandemente e nos livrar de todo o pecado? Vamos pensar, o Senhor está nos convidando, nos chamando. Nós devemos buscar a sua presença continuamente para que andemos com Deus. Assim como Noé andou com Deus, eu quero andar com Deus. Não quero andar com os ímpios. Quero andar e estar na presença da árvore frutífera que produzirá bons frutos no seu tempo e fora do tempo. Amém, queridos? Glórias a Deus pela sua vida. Bendito seja o Senhor. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento, para nos dar discernimento e graça para uma vida nova, uma vida na presença de Deus. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te exaltamos, Pai. Nós adoramos o teu santo nome, ó Deus maravilhoso. Sejam sobre nós a tua santa presença, Pai. Eu entrego nesse momento toda a vida, toda a comunidade da igreja, todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo agora, participando conosco da celebração ao Senhor. Senhor, revela-nos a tua presença. Segura nas nossas mãos, Deus, para andarmos com o Senhor no caminho que é certo. Sopra Espírito Santo sobre nós. Mostra-nos o caminho que nós devemos andar, ó Pai. Faz-nos, Pai, um novo, pessoas renascidas em Cristo, que tenhamos cada um de nós, Senhor Jesus, uma nova e viva esperança no Senhor. Que o nosso caminhar, Pai, seja como o Senhor Jesus, como o sol que vai nascendo, e cada vez mais nós vamos vendo a aurora até se tornar dia plenamente. Pai amado, para um dia podermos estar na tua presença, Senhor, na presença do Pai Celestial, daquele que nos criou a tua imagem e semelhança. Pai querido, nós te pedimos, Pai, nós rogamos ao teu nome, nós clamamos, Pai, a ti nesse momento, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Pai Celestial. Amém, queridos? Glórias a Deus. Nós esperamos que o Senhor esteja com você neste dia, nesta semana, para enfrentar as suas dificuldades, os seus problemas. Sabendo, queridos, que quando nós andamos nos caminhos do Senhor,
Nós não olhamos as circunstâncias, mas olhamos para o nosso Pai, que nos supre de todas as nossas necessidades, independente das circunstâncias. Se você está no caminho com o Senhor, queridos, meu amado, você será uma nova e viva criatura, cheia da presença do Espírito de Deus, para te tornar forte, firme e preparado para enfrentar todas as adversidades dessa vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos receber a bênção do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, que a paz do Senhor e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, seja com você agora, meu amado, minha amada, a consolação do Espírito Santo cubra a sua mente e o seu coração. E que a bênção do Senhor, nosso Pai, o teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, e o Deus Espírito Santo, seja com você, cubra o seu coração e a sua mente, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus, amados. Bendito seja o Senhor pela tua vida. Nós rogamos a Deus que cubra a tua vida com a presença do Espírito Santo. E que você possa ter nessa semana, amados, amadas, uma semana de bênçãos na presença do Senhor, seguindo firmes como discípulos e discípulas do Senhor nos caminhos da missão. Até mais, que Deus abençoe. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar,